Então vamos lá, né? Primeiro, para a gente começar a falar sobre o Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, a necessidade do Espírito Santo. A gente pega a nossa Bíblia aí e vai abrir no Evangelho de São João, capítulo 3. Então tá, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 3, versículos 1 em diante. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Repetindo esta última frase, que é muito importante. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Essas são as palavras do Senhor, demos graças a Deus. Primeiro, antes de tudo, né, quando Jesus fala para Nicodemos, né, que o vento, né, o Espírito, sopra onde quer e como quer, e ele fala assim, acontece como aquele que nasceu do Espírito. É muito importante que a gente reflita sobre a nossa liberdade, tá? Deus nos ama infinitamente e Ele tem sede de nós, né? Deus anseia, anela e deseja estar com a gente mais do que nós desejamos estar com Ele. E Ele se revela. E se revelando, quando nós sentimos Deus e a gente quer buscar mais a Deus. E para que a gente busque a Deus, Ele nos deu 4 coisas, né? A primeira, inteligência; a segunda, vontade; a terceira, liberdade; e a quarta, graça, né? A sua graça, né? Mas eu vou falar aqui mais sobre a liberdade e a graça. Cara, a liberdade é assim, você não é obrigado a seguir Jesus Cristo, você não é obrigado a buscar a Deus, né? Como falam por aí, Deus é um cavalheiro, ele não vai entrar na sua vida se você não quiser. E a quarta coisa, que talvez seja mais importante, é a graça de Deus. Que a graça de Deus são os dons espirituais, são as bênçãos espirituais que Ele nos dá para que a gente chegue até Ele. E dentro dessas graças, desses bens espirituais, está o maior deles, que é o Espírito Santo. Não existe graça maior do que essa. Essa é a maior graça, tá? Então aqui, putz, cara, o pessoal me pediu tanto, velho. Olha, eu não queria, velho. Esse diabo dessa pandemia, desse coronavírus, desse vírus do inferno, me fez eu começar a fazer um apostolado pela internet, velho. Eu não queria, não. Não queria, tá? E as pessoas me pedem muito para eu falar sobre isso, né? Sobre os dons do Espírito Santo. E eu vou falar, né? Porque assim, eu sou um mero servo de Deus, né? Então assim, se o povo de Deus quer, eu vou falar. Eu não queria, mas eu vou.
Não é um assunto que eu sou doutor, que eu sou mestre, porque o mais importante, escuta aqui que eu vou te falar, o mais importante não é você entender as coisas, você ser o inteligentão das coisas, não. O mais importante é você experimentar, é você vivenciar. Não adianta nada você ler a Bíblia inteira se você não tem uma experiência viva de Jesus crucificado, de Jesus ressuscitado, né? Não adianta nada você buscar entendimento sobre os dons do Espírito Santo se você não viver, né? Você não buscar isso, né? É necessário que se busque, só um instante. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas assim, tem muita gente que fala assim, eu tenho medo de momentos de oração, eu tenho medo de coisa carismática e tal. Primeiro que eu não, já falo logo, eu não gosto nem dessa terminologia carismática, porque é uma coisa que divide a igreja, né? Eu não gosto. Eu sou carismático, eu não sou, sou carismático, eu sou tradicionalista. Né? Para mim esse negócio de tradicionalista nem existe, né? Desculpa aí, né? Mas eu falei. E é o que acontece, né? Quando a gente reza, né? Nunca, 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 se você está rezando dessa forma, você está perdendo tempo. Porque quando a gente reza, a gente pede a conformidade com a vontade de Deus. Porque nunca pela nossa oração a gente vai mudar a vontade de Deus. Nunca, 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 né? Então, quando a gente reza e pede, busca uma conformidade com a vontade de Deus, a gente se predispõe a mudar. Então, sem caosinho, porque as pessoas me conhecem e sabem que o Neto não fica de caosinho, não fica de palavrinha meia boca, eu falo mesmo. Quem tem medo de momento de oração e de efusão do Espírito é porque está agarrado ao pecado e não quer largar. Pronto, falei. Né? Porque se você pede o Espírito Santo, ele vai vir e ele vai te santificar. Então, se você não quer ser santo, nem peça. Nem peça, porque os primeiros dons do Espírito Santo que eu vou começar falando são os dons infusos. E aí eu já começo explicando. O que é dom infuso? Por que se chama infuso? Porque é dentro, é para dentro de você, é um movimento para dentro. E os dons do Espírito Santo são dons de santificação. São dons que vêm te santificar. Neto, qual é a base bíblica para isso? É essa que eu vou falar agora, Isaías 11. Isaías 11, tá? Vamos lá? No livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos 2 e 3. Eu falei 11, 2, 3, mas eu vou começar do 1, tá? Um renovo sairá do tronco de Jessé e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. 6. Sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvi dizer, tá? Ai, Neto, mas isso é uma profecia messiânica. Isso aqui Isaías escreveu para Jesus Cristo. Só que depois que as profecias messiânicas se cumpriram com a encarnação do Verbo, com a vinda de Cristo, essas profecias messiânicas elas se dirigem a nós. Né? Elas se dirigem a nós. Essa é a verdade. Não é à toa que São Paulo vai dizer que nosso batismo foi feito no sangue de Cristo. Então,
para que nós herdássemos essa promessa, que é o Espírito Santo. Cristo teve que morrer na cruz por nós, né? E existe uma relação entre dons infusos e dons efusos, com o batismo e o crisma, a crisma, tá? Então agora a gente está falando do batismo, dos dons infusos, que no batismo você já recebe esses dons de santificação, tá? Eles foram todos enumerados no livro do profeta Isaías, no capítulo 11. Só que se vocês acompanharam e contaram comigo, a gente falou só 11. Desculpa. Se vocês acompanharam comigo, se vocês leram comigo e contaram, a gente falou só 6 dons, né? Só que tem uma coisa que o espírito de temor de Deus é falado 2 vezes. Então, a patrística, a doutrina dos santos padres, né, veio entender que pelas 2 vezes que falaram o espírito de temor de Deus, foram enumerados os 7 dons infusos, né? E aí cada vez que falou o espírito de temor de Deus, ele foi se traduzir num outro dom, que são eles, os dons infusos: dom da ciência, dom do conselho, dom do entendimento, dom da sabedoria, dom da piedade, dom da fortaleza e dom do temor de Deus. Tá bom? Se dividiu dessa seguinte forma, tá? O que ficou faltando? Piedade. Então, quando repete 2 vezes temor de Deus, uma é temor de Deus e outra é piedade. E como o objetivo dessa live aqui é ser uma live mais formativa, né, em vez de ser pregação, mais uma formação, a gente vai um por um, tá? Falar sobre cada um deles. Começando primeiro pelo dom da ciência, que nos dons infusos ele é o principal, tá? O dom da ciência é a principal característica dele é substituir em nós a mentalidade mundana que a gente tem, né? De saber as coisas do mundo, e que a gente, pela ciência, comece a saber das coisas de Deus, tá? E a gente começa a ver as coisas da vida sob a luz da fé, tá? Assim, bem rapidinho, este é o dom da ciência. O segundo é o dom do conselho. E o dom do conselho tem por finalidade aperfeiçoar o dom da prudência, tá? E aí o dom do conselho faz com que a nossa alma, o nosso espírito saiba discernir as coisas, do que a gente tem que deixar de fazer ou que a gente deve continuar a fazer, do que está bom, está agradando a Deus e o que não agrada a Deus, do que nós precisamos nos apartar e o que nós precisamos nos unir. Amém? Bem rapidamente, é isso, tá? O dom do conselho, ele é uma coisa que quando a gente busca ele, começa a ser uma coisa muito interior a nós, e a gente começa a ter como se fosse um instinto sobrenatural, vamos dizer assim. E acontece muitas vezes uma relação com Romanos 8, 26, 27, né? Romanos 8, 26 e 27 vai dizer que nós não sabemos o que pedir, nem como convém. Então o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inefáveis. Acontece então que nós temos o Verbo, né, com V maiúsculo, que é Jesus Cristo, que se encarnou, né? E nós temos um Verbo com V minúsculo, que é algo que é interior a nós, né? E se você acha que você é uma pessoa consciente, que você acha que você sabe o que fazer, não sabe nada. Jesus Cristo falou: sem mim nada podeis fazer, né? Então, quando alguma coisa bate na sua consciência, tipo uma vozinha assim, não faz isso não, não faz isso não, é o Espírito de Deus
intercedendo por você. Aí partimos para o dom do entendimento. O dom do entendimento é uma disposição sobrenatural da alma para entender os mistérios de Deus. E aqui tem uma frase muito legal de um padre da igreja que vou pegar aqui rapidinho para não falar que eu falar outro nome errado, tá? Então, Santo Anselmo, né? Santo Anselmo é das antigas, assim, um dos primeiros padres da igreja. Ele falou assim: não procuro compreender para crer, mas creio primeiro para depois esforçar-me para compreender. Então isso é o entendimento, né? O dom do entendimento é uma predisposição. Tem várias coisas que é um mistério, né? Tanto das coisas dos dogmas para muitas pessoas que estão começando, né? E outras coisas que são um grande mistério são os desígnios de Deus, algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende o porquê. Mas, claro que Deus, de tudo ruim, ele pode tirar coisas boas, ele só permite que essas coisas ruins aconteçam se ele possa tirar coisas boas. Então o dom do entendimento é essa predisposição de crer em Deus, né? Tá bom? E esse dom do entendimento nos leva a nos aprofundar nas verdades da fé e acreditar até com mais razão, porque a razão e a fé não são inimigas. E aí depois passamos para o dom da sabedoria. E aqui, gente, sabedoria não tem nada a ver com o que você aprendeu na escola, não tem nada a ver com o que você aprendeu na faculdade. A sabedoria aqui é para saber as coisas do alto, né? É uma coisa que você não aprende nos livros, é uma coisa que você não aprende em artigos, é uma coisa que você não aprende na internet. O dom da sabedoria é necessário intimidade na oração, né? São Tomás de Aquino, o doutor Angélico, aquele cara que escreveu a Suma Teológica, o maior tratado de teologia, né, que já teve, ele era um cara inteligentíssimo e na época que ele vivia, ele estava cotado para ser papa, na época que ser papa era ser imperador do mundo, né? Ele falou: não, eu não quero. E aí ele era padre, né? Ele era padre, São Tomás de Aquino foi padre, então ele tinha acesso ao sacrário, né? E aí ele botava a cabeça mesmo dentro do sacrário e falava assim para Deus: Deus, eu troco toda a minha inteligência pela tua sabedoria. E aí, cara, Deus veio e bum, derramou uma sabedoria, né, tão grande que o cara começou a escrever. E aí a Suma Teológica tem mais de 5.000 páginas. É isso. Aí o dom da piedade, né? O dom da piedade é a gente se transformar como uma criança, né? Isso que é o dom da piedade. O dom da piedade é a gente começar a confiar em Deus como uma criança, né? E tratar as coisas de Deus com seriedade. Isso é piedade, né? E outra coisa que também é piedade, que a gente pede no texto, na coroa do Espírito Santo, no texto não, na coroa do Espírito Santo, é a santificação dos afetos, porque Jesus Cristo falou, né? A toda a lei e os profetas se resumem nos 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, né, e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente pede pelo dom da piedade, a gente pede para respeitar, amar, fazer as coisas de Deus de forma correta, mas também tratar os outros corretamente, né, ser responsável afetivamente, ser responsável emocionalmente com as pessoas, né, e santificar nossos afetos, né, parar com paixões desordenadas. Dom da fortaleza, eu acho que eu não preciso explicar, né? Porque tentação todo mundo sofre, né? Todo mundo sofre. Rapaz, eu tô pensando assim, poxa, esse Pentecostes podia ser amanhã, né? Em vez de só domingo. Porque a gente fica clamando o Espírito Santo e dá vontade de pecar, dá vontade de xingar, dá vontade de matar as pessoas. É complicado, né? Então, o dom da fortaleza é ser forte para enfrentar as tentações, as provações e tudo isso. Amém? E
por último, o dom do temor de Deus. Que temor de Deus, gente, não é ter medo, porque ter medo se refere a um amor servil, de um servo. E Jesus Cristo falou, não vos chamo mais servo, mas sim de irmãos. Então, temor de Deus é amar. E amar a Deus e esse dom do temor de Deus é estar disposto a tudo sofrer antes que ofender a Deus. É isso, dons infusos, dons de santificação, para a sua santificação pessoal, é para você, né? Quando a gente fala de dom do Espírito Santo, as pessoas já abrem o olho e falam, meu Deus, eu estou curioso, eu quero saber, porque eu quero rezar em línguas, e eu quero profetizar e tal. Mas primeiro, para você fazer isso, para você servir, você tem que, né, se santificar e pelo menos querer ser santo, né? Não tem uma denúncia para fazer, né? Eu não gosto de ser assim, mas Deus me chamou para ser pregador e o pregador denuncia. A nossa igreja está virando um show business, só tem palco, só tem status, todo mundo agora quer ser o aparecido, todo mundo quer escrever textão na internet, todo mundo quer ser pregador. Primeiro que nem pregador eu queria ser. Se alguém quiser assumir meu lugar, eu volto a varrer o chão da igreja com o maior gosto, velho. Não é mais porque eu não gosto de denunciar as coisas, mas eu denuncio. A igreja virou mó show business, velho. Mó show business, velho. Aí tem esses pregadores ultra famosos, que a galera fica babando mó ovo deles. E aí tem as bandas católicas, todo mundo... Isso aí é mó idolatria, velho. E o pior é que assim, tem a comunidade tal é maravilhosa. Mas deixa eu te falar, tá? As pessoas estão alterando o processo de santidade. As pessoas estão alterando o processo de santidade. Tem um caminho para a santidade. Aí fica, velho, mó marketing, mó troca de influência. Ó, Neto, me indica lá que eu te indico para pregar ali. Eu não indico ninguém, não quero que ninguém me indique para pregar em nenhum lugar nenhum, não. Eu não vou alterar o processo de santidade, não. Não vou trazer coisa mundana para dentro da igreja, troca de influência, marketing. Neto, porque seus vídeos são feios, porque as fotos que você posta são feias. Não tô nem aí, não. Não tem que ser bonito, não. Tem que ter a palavra de Deus. Né? Outra coisa, tem muita gente pregando sem usar a palavra de Deus, sem usar o catecismo. Neto, seus vídeos são chatos, que só fica lendo a Bíblia. É lógico, eu sou pregador, eu não vim para falar de mim, não. Eu vim para falar de Deus. O Neto não importa nada, não. Oxi. Beleza? Voltando ao normal aqui. Tá bom? Expliquei cada um deles, dons infusos, que é para a sua santificação. Para a sua santificação. E agora nós começamos a falar dos dons efusos. Quer dizer efuso porque é para fora. É para fora. Deus te usa como uma ferramenta e o dom efuso é para uso da comunidade. É para o bem da comunidade. Né? É para você servir a comunidade, é para você servir o outro. Né? E lembra que eu falei? Se você não quer se santificar, não peça o Espírito Santo. Aqui também vale a mesma coisa. Se você não quer se santificar, se você não quer servir, não peça dom carismático. Porque Deus vai vir, vai virar sua cabeça, vai virar sua vida de cabeça para baixo. E aí você tá lascado. Porque aí você vai ter que servir, meu filho. Tá bom? Qual que é a base bíblica para falar sobre os dons efusos do Espírito Santo? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos lá. Acho bom que vocês ficam rindo aí, né? É bom que vocês fiquem rindo mesmo, né? Melhor do que chorar depois. Tá, vamos lá. Aí o povo fica falando, nossa, esse neto é muito grosso. Esse neto é não sei o quê. Eu tenho um compromisso com a verdade, tem que falar com a verdade. Não vou citar nome de comunidade, de banda, nem de pregador aí, você tire suas próprias conclusões, tá bom? Vamos lá, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando éreis pagãos, vós deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos,
Por isso eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus seja maldito, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Primeira coisa que nós temos que aprender aqui na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, é o senhorio de Cristo. Para você querer ser santo e para você querer servir, né, não com a mentalidade mundana que eu falei, desses pau na beira aí que fica, né, querendo trazer coisa mundana para dentro da igreja, né, rockstar da igreja, show business da igreja, é você proclamar o senhorio de Jesus na sua vida, que aqui está falando assim, ó, Jesus é o Senhor. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão sob a ação do Espírito Santo. Então, assim, você ter, né, clamar o Espírito Santo e ter dons infusos é para serviço do Senhor, né? É morrer para você mesmo, né? E Jesus falou: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Então, quando você diz que Jesus é o Senhor, primeiro que você não pode mais escolher as coisas, né? Você não pode ficar querendo fazer sempre a sua vontade. Você tem que querer a vontade de Deus, tá? Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro a fé, pelo mesmo Espírito. A outro a graça de curar doenças, no mesmo Espírito. A outro o dom de milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos Espíritos. A outra a variedade de línguas. A outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um é o mesmo Espírito e distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Tá? Então, como eu fiz com os dons infusos, eu vou fazer com os dons efusos. Falar sobre um por um rapidamente, tá? E a gente começa pela porta, né? O primeiro, não que seja o mais importante, mas o primeiro que é a porta que abre para os outros dons infusos, que é o dom de línguas. É este e ponto final, não tem discussão. Ah, mas eu não consigo rezar em línguas, mas eu tenho vergonha de rezar em línguas. Rapaz, se você tem vergonha, né, você não quer servir a Deus não, né? Eu vivo falando, cara, lá no Sermão da Montanha, Jesus deu 8 bem-aventuranças, porque o número da perfeição são 7 e o número para que a gente chegue, né, ao céu são 8. E eu tô pedindo para Deus acrescentar o 9º, que é bem-aventurados aqueles que passam vergonha em nome de Deus. Porque, velho, se você quiser servir a Deus sem passar vergonha, você não vai servir, não. Ai, mas eu tenho vergonha de rezar em línguas. Rapaz, olha só, presta atenção no que eu vou falar. Existe a oração verbal. Pai nosso que estás no céu, santificado. Você pode fazer a oração verbal sem estar com a cabeça em Deus. Você está só mexendo a boca. Aí tem a oração mental. Enquanto você reza o Pai Nosso, você está pensando em Deus. Pai Nosso que estás no céu. Aí a oração mental. O que é a oração de línguas? É uma coisa que não é novidade. O próprio São Tomás de Aquino, doutor Angélico, autor da Suma Teológica, falou que o fenômeno da oração de línguas se chama redundância. Você se entrega tão forte a oração que o que você reza, o que você perde, se expressa no seu corpo e você perde o controle, né? Olha, presta atenção, eu fazia assim, perde o controle, mas quando a gente reza em línguas, a gente sabe o que a gente está fazendo. Esse perder o controle é no momento inicial que o dom é derramado. Tá? E aí tem as pessoas que não gostam de momento de oração, que tem medo, porque as pessoas caem no chão, repousa, e porque tem gente que começa a gritar, e tem gente que começa a chorar. Rapaz, você acha que as muralhas de Jericó caíram em silêncio? Né? Tem a oração lá, cerco de Jericó. Aí as pessoas ficam 7 dias rezando para as muralhas de Jericó cair. Aí você acha que quando as muralhas caem, elas caem em silêncio? É óbvio que não, né, papai? Ela cai fazendo barulho, né? Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, dom de línguas, tá?
tem o dom de línguas de você rezar em línguas, e tem o dom de línguas de você cantar em línguas, e também tem o dom de você interpretar as línguas, que foi o que São Paulo falou no último, né? No último dom, a interpretação das línguas, tá? Só que essa interpretação das línguas não é você, a pessoa chegar e começar a rezar em línguas e você começar a entender. Ela está falando e traduzindo letra por letra, sílaba, palavra por palavra, sílaba por sílaba, palavra por palavra e frase por frase. Não, nunca vai acontecer isso. A pessoa que interpreta as línguas, ela capta o sentimento da oração de línguas. Porque quando eu estou rezando por uma pessoa e eu começo a rezar em línguas, se a pessoa está num sofrimento, minha oração em línguas vai ser de um jeito. Se a pessoa está alegre, minha oração em línguas vai ser de outro jeito. Aqui está a interpretação de línguas, tá bom? E também tem o cantar em línguas, né? Cantar em línguas é cantar em línguas. Dom da profecia ou palavra de profecia. Aqui muita gente erra, viaja na maionese achando que profetizar é adivinhar o futuro, né? Olha, vai acontecer isso, isso, e papai, tal. Isso não é profecia. Profecia é quando a pessoa está tão movida pelo Espírito Santo, ela está numa unção tão forte do Espírito Santo que ela fala por Deus, né? Ele é usado como um instrumento, né? Ele empresta sua boca para Deus falar. Por isso que as profecias sempre são em primeira pessoa, né? Ou se elas não são em primeira pessoa, porque tem gente que é fraca na fé, que recebe o dom da profecia, mas fica falando, Deus me manda falar isso. Aí, né? Pode ser profecia, mas, sabe? Quando o dom da profecia vem, você fala, e são geralmente palavras eternas. O que são palavras eternas? Palavras da Bíblia, né? Você profetiza o que Deus já falou na Bíblia, tá? Beleza. Depois, dom de ciência ou palavra de ciência. O dom de ciência ou a palavra de ciência é quando Deus te usa, né? E Ele quer te usar para fazer com que a pessoa que é o alvo, né? Não você, porque você está servindo. Então, quando você tem um dom de ciência, você fala alguma coisa para a pessoa que é da intimidade dela, o que está acontecendo na vida dela, para que essa pessoa entenda que você não é uma pessoa com superpoderes, é que Deus fala e que Deus está te dizendo, eu te conheço, eu tenho seu nome gravado na palma da mão, eu tenho seus fios de cabelo contado. Então Deus revela alguma coisa da sua vida para uma pessoa, tá bom? Isso é dom de ciência. Que muitas vezes é confundido com revelação. Dom da sabedoria ou palavra de sabedoria. Cara, o dom da sabedoria ou palavra de sabedoria são palavras edificantes para uma comunidade, né? E aí Deus derrama aquela coisa e uma pessoa, uma comunidade, um grupo está precisando tomar decisões e através da oração Deus mostra a sua vontade através da palavra de sabedoria de uma pessoa. E aí essa palavra de sabedoria vai se expressar, né, no como agir, no como falar, como fonte de discernimento espiritual, prepara o nosso coração para receber os ensinamentos de Deus e também como fonte de ensinamento, né, segundo a sabedoria de Deus, e nos faz testemunhar com sabedoria. Outro dom que é carismático, que muita gente não entende, é a fé, cara. Olha, tem gente que tem dom da fé, rapaz, e tem gente que não tem. Essa é a verdade. E o cara que tem uma fé viva, uma fé cega, rapaz, esse cara é um cara muito poderoso, porque ele fala assim, ó, vamos aqui que vai dar certo, que Deus falou, e é isso. E o Deus falou, tá falado e a coisa vai acontecer. Isso é dom da fé, né? Deus tá agindo nesse momento. Deus tá e vamos por aqui. Isso é dom da fé. O dom da fé é saber que Deus vai intervir numa situação.
Dom de milagres. Os dons de milagres se expressam nas curas, nas libertações, tá bom? Cura de doenças, né? Libertações, cura doenças do corpo, libertações de doenças da alma. E se você me ouviu até aqui, se você não acredita, né, eu tenho uma coisa muito séria para te falar: o demônio existe e ele age, ele influencia as pessoas. Aí, por final, o que é muito importante, este último dom que eu vou falar, que é o dom do discernimento dos espíritos, né? Porque quando a gente está em oração, a gente escuta locuções internas e ela pode ser de Deus, mas ela também pode ser do cara que eu acabei de falar, do Satanás, né? E isso, a mesma coisa acontece com pessoas que não estão com um coração puro para servir a Deus e fica metendo um monte de caô e falando que tem palavra de sabedoria, que tem palavra de ciência, que tem palavra de fé, e na verdade está colocando a sua personalidade, né, e está deixando o demônio agir, né? E tipo, o cara tá rezando por uma mulher e fala: olha, eu encontrei o seu José, né? Você está procurando o José, eu sei que você está procurando o José e ele está mais perto do que você imagina. Abra o olho. Pô, velho, isso aí, velho, é coisa de picareta, moço. Os caras ficam numa tal de uma adivinhação da peste aí. O povo fala que tem uma. O povo fala, tanto que fala com Deus, que eu fico pensando: rapaz, esse povo vai ter uma linha direta com Deus, tem um telefone para falar com Deus. Que Deus fala todo dia, toda hora. Olha, eu rezo todo dia. Todo dia eu rezo. E Deus não fala comigo desse jeito. O que é isso que esse povo tem tanta, né, revelação de Deus assim? Queria saber, tá? Então, assim. Tanto você, quando você reza, né, você precisa pedir esse discernimento, né, dos espíritos, porque o demônio também pode soprar coisa, mas também pode vir um cara e falar uma coisa que é chacota, que é mentira, né? Então, assim, você precisa também ter discernimento para: me deram uma profecia, me falaram tal coisa. Calma, velho, vai com calma, né? Vai rezar. Não acredite em tudo que te falem, tá bom? E era isso, terminei, tá, gente? Para falar. Eu sei que vocês já estão rindo aí do que eu tô falando. Eu vou fazer uma última consideração, porque o que acontece, gente? Há um grande termômetro, né, dos dons carismáticos, dos dons efusos, dos dons de serviço, é a humildade, velho. Porque, cara, às vezes você começa a rezar e as pessoas começam a repousar, né? Deus começa a te falar e você começa a dar palavra de profecia, a palavra de ciência, isso sobe a cabeça da pessoa e infla o ego, entende? E, velho, o termômetro disso é a humildade, cara. É humildade. Se a pessoa não tem humildade, ela vai ser muito mais um instrumento do Satanás do que um instrumento de Deus. Entende? Né? Então, discernimento. Muito, muito, muito discernimento. Tá? Sobre mais o que eu queria falar. Sim, óbvio. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, tá? Capítulo 12. A gente lê os dons, tá? E aí, depois de dizer tudo isso, né, que São Paulo falou, dos dons e tudo mais, dons sobrenaturais e pá, ele vai escrever o hino à caridade, o hino ao amor, que é o próximo capítulo, né? Capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retina. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado vivo, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, não é escandalosa, não busca os seus próprios interesses.
Então, peraí, eu falei que o termômetro, né, de você ver se você está servindo a Deus bem ou não nos dons carismáticos, é a humildade, mas existe um outro que é maior do que a humildade, que é o amor. Você precisa fazer tudo por amor de Deus. Não é para se aparecer, não é para ficar conhecido como taumaturgo, milagreiro, ungido de Deus, bota a mão nas pessoas e ela cai. Não, é por amor de Deus. Tá? Aí no primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, capítulo 13, versículo 8, vai dizer: a caridade jamais acabará, as profecias desaparecerão, o dom da língua cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando é esse perfeito que vai chegar? É o céu, né? Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior deles é a caridade, é o amor. Gente, quando a gente chegar no céu, não precisa de esperança, porque você não precisa esperar mais, você já está no céu. Quando chegar no céu, você não precisa ter fé, você não precisa acreditar, porque você vai estar vendo a Deus. Então só vai sobrar o amor. Não vai ter mais profecia, não vai ter mais oração de línguas, não vai ter mais isso, né? Isso é passageiro, né? Então, em tudo que você faz, no serviço que você presta, você tem que fazer tudo por amor de Deus.